Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, quase véspera de Natal, nós vamos fazer a palestra sobre o livro Jesus no Lar. A lição que nós vamos estudar de Jesus no Lar será a lição 18, em que a gente vai falar sobre a bênção do estímulo. Mas antes da gente começar a estudar essa lição, a bênção do estímulo, nós vamos dar início à nossa prece. Então vamos fazer a nossa prece primeiramente. O amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, neste momento, iniciando a noite de hoje, dessa quinta-feira, dia 23 de dezembro, com a nossa prece, pedindo aos bondosos amigos espirituais, aos dirigentes da nossa amada Casa do Caminho, todo o amparo, toda a proteção, todo o direcionamento das nossas palavras, para que nessa palestra, Senhor, seja trazido de forma muito singela aquilo que o Senhor, aquilo que os amigos espirituais desejam que seja transmitido aos corações queridos que irão ouvir, ao meu coração também que irá ouvir, mas que primeiramente leu e recebeu essa mensagem, primeiramente para trazer para vocês o meu pequeno entendimento sobre essa lição tão bela. Que possamos, Senhor, lembrar de todos aqueles que estão nos seus leitos de dores, que estão nos seus momentos de luta, de sofrimento, e que possamos sempre ter uma palavra de estímulo, ter o consolo, o socorro que essas pessoas necessitam. E fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos bondosos amigos espirituais, em nome de todos os dirigentes da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, iniciarmos o estudo do livro Jesus no Lar da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, o mês de dezembro ainda não acabou, as nossas festas na Casa do Caminho ainda também não terminaram, então nós ainda contamos com a colaboração de todos vocês para as nossas festas. Nós ainda temos o nosso Natal dos moradores de rua, que ainda precisam da nossa colaboração braçal, sim, né? Porque a festa ela precisa dos nossos braços, mas principalmente ainda elas precisam da nossa ajuda financeira, né? Para que esse Natal ocorra. Então nós ainda contamos com a colaboração dos nossos amigos, dos nossos queridos que possam, nesse momento, estar contribuindo para nossas festas. Então, a gente ainda está aceitando doações nas nossas contas oficiais da casa, que estão no nosso boletim. Então, a gente conta muito com qualquer ajuda que possa ser dada nesse momento. E é só ir no boletim que estão lá as contas que a casa tem, né? E a gente ainda está realizando está realizando não, estamos pedindo ainda essa ajuda que a gente precisa tanto
para realizar o Natal ainda de tantas famílias, de tantos queridos que contam, né, com essa ajuda durante esse período. E vocês não têm ideia de como a gente, durante esse mês, recebeu tantas histórias de crianças, de jovens que já foram da casa, que nos encontraram em algum momento para contar. Rapidinho, antes da gente iniciar a palestra, eu só vou contar uma história muito linda, né? É uma criança que hoje é mãe, não estava frequentando a casa, bem antes da pandemia, e ela encontrou uma pessoa, uma coordenadora de evangelização infantil, e ela contou que hoje ela é mãe, ela e a irmã dela são mães já de duas crianças, e ela disse que até hoje tem os lençóis que ela ganhou nos natais da Casa do Caminho. E que todas as noites ela canta Jesus está passando por aqui para os filhos delas, e prometeu para essa coordenadora que ela já vinha buscando saber se a casa estava aberta e como ela podia fazer para retornar à Casa do Caminho. Então prometeu para essa coordenadora, né, que ela encontrou, que ela vai levar os filhos, que ela morre de saudade da Casa do Caminho, que ela tem ótimas lembranças. Então olha que felicidade, né? A gente não tem ideia de como uma bolsa de Natal, não só a bolsa de Natal, claro, mas como essa bolsa de Natal foi importante para essa menina e para a irmã dela, né? Quer dizer, até hoje ela guardar os lençóis que ela ganhou de Natal. Olha que coisa divina, né? E a gente não tem nem noção de como a gente movimenta esses corações, não é mesmo? Então vamos lá agora para a nossa palestra. Então eu vou ler o texto, né? Que é um texto muito bonito, e nós vamos comentando a lição, a bênção do estímulo, como eu falei, do livro Jesus do Lar, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Então, a lição começa assim. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura para amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inominável desabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos, ao redor da velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto,
os maiores valores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o reforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se grande gleba alugada. Plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que fim dos 6 anos os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho. Sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. Filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes, enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo denro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Olha que bela lição, né? Olha que bela lição e que preciosa lição. Então, olha que coisa linda que essa mãe trouxe para esses filhos. Primeiro, né, o que Jesus quis trazer para os apóstolos? Porque eles estavam falando da verdade. Eles estavam ali, né, na conversa inicial. Vamos lá voltar para o início do texto.
os aprendizes estavam falando que a verdade era um dever primordial. E Jesus lá no final fala, né? Nas questões essenciais da vida, é o que ele diz aqui, ó. Seja o seu falar, nos lances graves da vida, seja o seu falar sim, sim, não, não. Não deixe dúvidas em relação a isso, né? A gente não pode ficar em cima do muro nessas questões. Mas é o que ele fala aqui também no final. A pretexto da gente acender a verdade, não tire a esperança do outro, não seja duro com o outro. E foi o que essa mãe fez. Ela, quando ela se viu naquela situação, né, com os filhos, em que ela vê, né, o marido sucumbir à questão das dívidas, né? O que ela faz? Ela tem que tomar uma decisão. Ela não fica ali em cima do muro. Ela sabe qual é a situação do marido naquele momento. Ele acaba não conseguindo resolver a problemática dele, né? Então Jesus conta lá, o devotado, chefe de família, ele tá lá lutando com bravura. É abandonado pelos amigos e ele não suporta o golpe. A viúva vê a cena toda. Ela vê o quê? Ela vê que os filhos estão num momento da morte do pai desesperados, desanimados. Se ela vem com a verdade nua e crua naquele momento, não ia funcionar. Ela não conta uma mentira naquele momento. Ela adia a verdade. Ela faz o quê? Ela estimula. Ela estimula os filhos. Por isso que é a lição do estímulo. Ela estimula os filhos naquele momento total de desânimo e tristeza, que se ela viesse com a verdade nua e crua, ela mataria. Então ela muda, né? Ela, em vez de ela vir com a verdade crua, ela faz uma proposta de estímulo. Então ela estimula eles ao trabalho. E aí a gente lembra uma passagem muito interessante, uma passagem não, né? São as perguntas do Livro dos Espíritos, em que os espíritos falam da questão da herança, né? Se a herança ela é lícita, se a gente tem direito àquela herança, né? E tudo mais. E os espíritos vão respondendo pra gente que tudo vai depender, né? Será que aquela herança que vem pra gente, ela é de uma fonte confiável? Se for, tudo bem, é fruto do trabalho, mas é fruto do trabalho de quem? Normalmente é fruto do trabalho do nosso pai. E é muito mais justo, né, quando a gente herda aquilo que é fruto do nosso trabalho. E o que é fruto do nosso trabalho? O fruto do nosso trabalho é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente planta. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, né? E eu sempre lembro de uma coisa também, porque o meu pai, ele tinha eu me lembro na minha infância que o meu pai teve uma... O meu avô era muito simples, né? Ele veio de Portugal, como todo imigrante português, e veio tentar uma vida melhor no Brasil. E meu avô foi um carpinteiro, né? Foi um marceneiro, não foi um carpinteiro. Carpinteiro aqui eu estou inspirada por Jesus. Meu avô foi um marceneiro. E como um marceneiro, ele criou 8 filhos. E uma vida singela, de muito trabalho, de muito esforço. Então, quais eram os valores do meu avô naquela época? O mais importante: comida e educação. Então, meu pai foi o primeiro filho a se formar. As outras filhas foram estudando, mas ele conseguiu construir uma família bonita.
né, com valores importantes, que era comida, era alimentá-los e educá-los, né? Dar educação e alimentação. E todos conseguiram, na vida, formar suas famílias e criar esses princípios morais importantes. E constituíram suas famílias com essas bases, né, morais também. Então, meu pai tinha isso muito forte para ele. E aí tinha uma ideia, né? Vocês vão entender por que eu estou trazendo essa história, porque ele tinha essa ideia de que o que importava na vida era que os filhos comessem e tivessem educação. Mas o meu pai achava que ele tinha que deixar uma casa para cada filho. E a minha mãe, na sua sabedoria, porque aí era uma loucura, imagina. Minha mãe e meu pai, né? A minha família, nós somos em 6. Você tem que comprar 6 casas para deixar. E a minha mãe, na sua sabedoria, ela virou para ele uma vez e falou assim: mas Hélio, o que a gente deixa de legado para os filhos é a educação. A gente conseguir fazer com que todos estudem, para que todos possam trabalhar e ter condição de conquistar também, né? De ir em busca das suas conquistas. E é isso que eu aprendi, né? É esse legado que eu aprendi da minha mãe e do meu pai, e que é graças à minha mãe, né? Não que meu pai não tenha me deixado esse legado, óbvio que me deixou, porque meu pai também lutou muito para que eu estudasse. Mas graças à sabedoria da minha mãe, é o que eu falo para os meus filhos até hoje. Não deixar nada para eles de mão beijada. Por quê? Olha o que a lição está trazendo para gente. No momento de desespero ali, a verdade provavelmente traria mais desânimo, traria mais descrença, não os estimularia ao trabalho, não os estimularia a continuar caminhando. E quando a mãe chega lá, né, e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa caixa, né, para depois, vamos agora, somos saudáveis, a gente tem terra para trabalhar, a gente pode arar a terra, vamos com o nosso esforço vencer as adversidades. E se houver uma necessidade, a gente abre a caixa. Mas ela ali estava confiante que com esse estímulo, eram jovens, que com esse estímulo do trabalho, eles iriam conseguir. Né? Até porque a gente, quando a gente estimula o outro, né? É uma cadeia ela estava ali dando a esperança. E a esperança é o que o Jesus fala na lição. A gente não pode matar a esperança. Quando a gente dá esse estímulo para o outro, dizendo que ele é capaz, que ele consegue, é como a gente tivesse sempre vitaminando o outro na sua capacidade, né? E aí é uma cadeia de que o outro sabe, não, a pessoa está confiando em mim, eu vou conseguir. Ao contrário, se eles tivessem aberto a caixa e tivessem se deparado com a realidade, com a verdade nua e crua da situação do pai. Né? Na verdade, depois eles foram ver que era uma mensagem de Salomão, né? E naquele momento eles nem iam entender a mensagem. O desânimo ia se abater, a tristeza ia se abater, talvez o coração ficasse até revoltoso e cada um fosse tomar o seu rumo, e eles não iam nem conseguir estar como família, porque no momento ali do desânimo e do desequilíbrio, nós tomamos tantas atitudes, ainda mais num planeta de provas e expiações, quantas desagregações acontecem de cabeça quente. Então a mãe foi de uma sabedoria muito grande quando ela parou, e isso a gente só consegue
quando a gente faz exatamente isso que essa mãe fez. Ela parou, acalmou, né? Ele diz exatamente isso. Ela enxuga suas lágrimas no momento em que ela perde o seu marido. Ela enxuga suas lágrimas, ela raciocina, ela meditou, cercada de tantas lamentações, e muitas mães, e nesse grupo de muitas mães eu me incluo, às vezes nós que somos mães, a gente fica cega, porque a gente só vê as lamentações dos filhos e a gente não raciocina. Mas a gente tem que pensar com sabedoria de mãe. Ela, em meio a muitas lamentações, ela enxuga as suas lágrimas e ela medita. Quando ela para meditar, ela abre os seus canais da intuição com o alto. Ela abre seus canais de intuição com o seu mentor, com Deus, com Jesus, né? No caso aqui com Deus, porque Jesus está ali contando a história. E em seguida ela dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobressaltando pequena caixa de madeira. E aí ela, nesse momento que ela abre o canal, é que ela pensa, eu vou estimulá-los. Estimulá-los a o quê? A trabalhar honestamente, a produzir. Por quê? Porque o trabalho cura a gente. O trabalho produz coisas importantes para a gente, faz com que a mente esteja o tempo inteiro ocupado, né? Ocupada no sentido, a gente brinca que a gente tem uma frase que mente parada, oficina do diabo. Então, quando a gente está produzindo, trabalhando, a gente tem pouco tempo mesmo para pensar bobagem. Então, eles estariam trabalhando as mãos e ocupando a cabeça com coisas que eles não estariam parados pensando em bobagens, porque eles estariam produzindo. E produção não tem espaço para bobajada. E eles estariam produzindo também materialmente falando, para liquidar aquela dívida do pai. Eles não teriam tempo para ficar pensando, mas meu pai podia ter feito isso, meu pai podia ter feito aquilo, né? Que muitas vezes a gente se perde nisso. E isso acaba o quê? Atraindo para a nossa sintonia, né? Atraindo pensamento a pensamento, irmãozinhos que naquele momento estão pensando igual a gente e não ajudariam esses filhos naquele momento a ajudar essa mãe a sanar essa dívida. Olha quantas coisas a gente pode tirar dessa lição. E que são muito parecidos com o que a gente pode estar vivendo num momento de crise. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente também vive pelos nossos momentos de dívida, de desespero, de crises no lar, de brigas em família, que quanto mais a gente fica movimentando essas discussões, né? Mais a gente... mas eu gosto da verdade. Eu quero a verdade nua e crua. Será que eu não estou alimentando mais esse tipo de situação? Será que esses pensamentos não estão atraindo mais esses espíritos para dentro do meu lar? Será que não é melhor eu ocupar a minha mente com um trabalho útil, no bem, ou até mesmo um trabalho manual, ou eu me ocupar de digitar um texto no computador, sei lá, buscar alguma coisa para ocupar a mente naquele trabalho, para eu não ficar pensando bobagem, né? E por aí vai. Então, depois de 6 anos, eles conseguem, né, em função dessa questão, deles terem ido focar no trabalho, no esforço, eles juntos, em união, olha que importância, a família unida, juntos, eles conseguem liquidar o problema. E não só liquidar, o mais importante, eles liquidam e eles aumentam o patrimônio deles. Eles começam a ter dinheiro, até uma fortuna próspera.
Lembra muito a parábola do talento, né? Aquele que não enterra o talento ou não fica ali com medo de investir, né? Ele pode multiplicar. É bem parecido com a parábola do talento. E aí, nesse momento, ela vem com a verdade. Por quê? Porque aí sim eles estão prontos para a verdade. Aí ela traz a caixa e aí eles descobrem que dentro da caixa tinha o provérbio do Salomão, que é lá: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. E se eles tivessem naquela hora recebido a verdade, eles viriam com a questão da impiedade. E muitas vezes, por isso que eu lembrei também da questão da herança. Quantas vezes as pessoas que recebem herança acabam sendo ingratos, porque recebem aquilo, nem dão valor. Nem sabe quanto que às vezes aquela pessoa lutou para ter aquilo, qual foi o tempo que aquela pessoa suou para aquilo. Né? Quantas vezes a gente vê situações de família que o pai e a mãe trabalharam uma vida inteira, pagaram estudo para aquela criatura, às vezes aceitam que aquela criatura, né, que às vezes até está desempregada naquele momento, o pai e a mãe aceitam que aquela criatura volte para a casa dos pais para morar, e aquele filho é ingrato dentro da casa da mãe, não dá valor para o que o pai e a mãe ainda tá. Quantas famílias hoje a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, de pais idosos que estão retornando com seus filhos e muitas vezes com a família de seus filhos que estão casados, que perdem seus empregos e retornam para a casa de seus pais idosos com a família inteira e tratam seus pais dentro de casa como se eles não existissem, dependendo dos seus pais, mas tratam seus pais como lixo. Olha a ingratidão, olha a impiedade. Onde será que a gente está errando? Será que o pai vai ser cruel se ele mostrar para o filho naquele momento que ele tem que dar a força do seu trabalho? Ou será que o pai e a mãe, idosos, têm que acolher e passar a mão na cabeça só porque o filho está passando por necessidade? São questões que a gente tem que começar a pensar. São questões muito sérias. A gente vê idosos aí passando por situações muito difíceis porque o filho está passando necessidade, mas muitas vezes aquela criatura é ingrata dentro de casa. E a gente vai aceitando. Olha o que Jesus diz: seja o meu sim, 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 o meu não, não, não. É muito diferente do que essa mãe fez. Ela estimulou os filhos ao trabalho. Ela estimulou eles a se unirem. E ela não passou a mão na cabeça de ninguém. E muitas vezes a gente está passando a mão na cabeça dos nossos filhos. Porque eles passam dificuldade, a gente acha que tem que acolher, a gente acha que tem que aceitar toda a tirania deles. Não, a gente não tem que aceitar a tirania de filho. Nós temos que estimulá-los sempre para o bem e para o positivo, mas não passar a mão na cabeça do erro que muitas vezes os filhos da gente estão cometendo por aí. São coisas diferentes. Então, ele continua aqui
nesse pergaminho, né? O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Então, o que ele fez? Os filhos não foram lá trabalhar? Trabalharam, se esforçaram. Ficaram com fome? Não ficaram com fome. Eles conseguiram multiplicar até o talento deles, a força do trabalho deles. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Aquele que ganha aquilo que nem de direito era dele, né? Aquilo que a gente estava falando às vezes da herança. Quantas pessoas aí herdam aquilo, mas nunca deram valor, nunca souberam o esforço que o pai fez, nunca foram nem estudar para herdar aquilo. E aí, às vezes, afundam heranças que foram deixadas de mão beijada, né? Agora, aquele que não, que vai lá, põe a mão na charrua, né? Vai lá aprender, dar valor, né? Trabalhar, ver quanto que é penoso, né? Esse sim. A mão dos diligentes, como ele fala aqui, enriquece para sempre. Porque tudo vem do esforço. Nada vem de graça. Ninguém ganha nada assim. A gente precisa sempre ter trabalho, ter merecimento para ter aquilo. As coisas não caem do céu por acaso, né? Precisa estudar, precisa trabalhar. Senão as coisas não acontecem. E aí o mestre termina justamente falando para a gente acender sim a luz da verdade, mas que a gente nunca destrua a candeia da esperança. Então, para a gente finalizar, para a gente ficar exatamente com isso que Jesus falou, não destruir a esperança a pretexto da verdade. A gente se lembrar dessa lição, se lembrar dessa mãe, né? A gente não deve matar a esperança nunca. A gente deve falar a verdade sim, mas a verdade de uma maneira em que a gente não seja exatamente como essa mãe fez. A gente seja um propagador de estímulo. A gente dê estímulo para que o outro corra atrás, para que o outro tenha esperança de dias melhores. Para que no momento certo essa verdade possa ser revelada. Para que o outro continue acreditando e tendo esperança de que as coisas vão melhorar, de que dias melhores virão. Porque senão, gente, a vida às vezes ela é tão difícil, as situações são tão complicadas. Quantas vezes nós mesmos, a gente entra na sala do Dr. Herman, ou a gente tem alguma situação na vida que a gente está tão desanimado, que a gente está com tanta vontade de desistir, e a gente precisa desses estímulos para continuar seguindo. Por que a gente vai fazer com o outro isso? Então, assim, não é que a gente vai mentir para o outro, mas a gente não precisa ser duro, a gente não precisa ser cruel. A gente pode falar a verdade de uma maneira diferente, como essa mãe fez, estimulando para que a gente vá em frente, estimulando para que a gente acredite em dias melhores. E lá na frente, num momento melhor, e ele não precisa ser 6 anos, às vezes a gente vai contar daqui a 2 dias, 3 dias. Né? Eu tenho aprendido umas coisas em relação a uma situação que eu estou vivendo, e eu achei muito interessante, porque nós somos muito compactados, né?
E essa questão do estímulo é muito interessante, porque assim, a gente até como mãe, a gente tem uma mania de falar sem pensar. Eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga que ela fala assim, as mães, sem querer, elas falam assim, meu filho, você não vai... Não, meu filho, deixa, você não consegue fazer. Óbvio que nenhuma mãe quer dizer isso pro filho, mas sem querer sai. E aí ela estava falando que as crianças que têm autismo, elas são muito literais. Então, se você fala isso, elas realmente acreditam que elas não vão conseguir fazer. E que isso faz um estrago muito grande para essas crianças. Então, essa psicóloga, ela estava ensinando a como falar estimulando essas crianças. Que você nunca deve falar. Então, assim, era até um vídeo que falava coisas que você nunca deve dizer para uma criança, para uma pessoa autista. E aí ela estava falando, você deve dizer assim, meu filho, você quer ajuda para amarrar o seu cadarço, por exemplo, que é muito difícil para eles por causa da questão da coordenação fina, né? Então estava ensinando como a gente deve estimular nesse ponto, não falar, não, não, deixa que eu faço porque você não consegue. E quando a gente vê, sai no automático. Então vocês entendem? Parece que você está contando uma mentira que a pessoa não vai conseguir. Você sabe que a pessoa tem essa dificuldade com a coordenação fina. Você não vai estar mentindo que a pessoa tem essa dificuldade, mas você vai estar estimulando a pessoa a desenvolver. Não é muito mais bonito você dar esse estímulo? Porque ele vai dar dando tempo para a pessoa desenvolver essa coordenação e você vai estar estimulando essa pessoa a se desenvolver. Então, é mais um ponto dessa lição do estímulo que Jesus fala aqui. E a gente vai aprendendo com a vida, porque na verdade também a gente não sabe nada. Né? A gente não sabe nada. Mas aí você se põe no lugar do outro quando você vê isso. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei muito dessa lição. Porque quando a gente é mãe, né, e a gente vê essa situação me tocou muito porque eu estou passando por isso. Eu fiquei, meu Deus, como a gente é bobo nessa vida e a gente se sente mal, porque como que eu pude fazer isso com meu filho, né? Ou com a minha filha, e a gente não sabe de nada, e como que eu podia ter causado isso para essa criatura? Então, assim, olha quanta coisa a gente aprende, gente. Então, vamos refletir muito. A gente não quer errar nessas coisas, né? Então vamos ser mais amorosos, vamos nos colocar no lugar sempre do outro, vamos ter empatia, gente. Essa época do Natal pede isso, né? Essa época do Natal pede tanto isso da gente. Vamos ter empatia para com o outro. Nós estamos muito duros, né? Eu pelo menos posso falar de mim. Eu me sinto muito dura. Então vamos ser mais amáveis, vamos ser mais calorosos. O mundo está precisando muito disso. Que tenhamos um ótimo Natal, um Natal com muito, mas muito Jesus na nossa casa. Então, isso é o que a gente espera, né? Uma noite de Natal muito linda pra gente. E que em 2022, se Deus quiser, Ele há de querer, a gente possa estar de volta à nossa casa amada. Então vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, a oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui juntos, estudando essa belíssima lição de Jesus no lar. Só temos a agradecer, Senhor, a Jesus, a Deus, a Dr. Herman, a Dr. Bezerra, a tantos amigos espirituais, mas acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, Feliz Natal para todos. Que todos tenham uma noite muito iluminada. Tchau, um beijo.